sou a professora Rúbia, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos para o 9º ano estudar os verbos de ligação e seus predicativos. Primeiro temos que entender um pouco o que é um sujeito. Um sujeito é sobre quem se fala numa oração. O gatinho come a sua ração embaixo da mesa. Cadê o sujeito? O gatinho. Come a sua ração embaixo da mesa, o gatinho. Novamente, o gatinho. Embaixo da mesa, o gatinho come a sua ração. Estamos falando de quem? Do gatinho. Então, às vezes, o sujeito ele pode estar no início, no fim, no meio. Às vezes, ele não aparece e, às vezes, ele não existe. Drauzio Varela prevê tragédia nacional por coronavírus. Brasil vai pagar o preço da desigualdade. Cadê o sujeito dessa oração? O Drauzio Varela. E tem, na real, outra oração aqui que é Brasil vai pagar o preço da desigualdade. Aqui estamos falando do Brasil. Tipos de sujeitos. Sujeito claro e simples é quando ele aparece e tem apenas um núcleo. João toma suco. Cadê o sujeito? João. E cadê o núcleo? João. Aparece, é claro, tem apenas um núcleo, é simples. Sujeito claro e composto, ele aparece e tem mais de um núcleo. João e Maria tomam suco. Sujeito João e Maria, aparece sim, é sujeito claro, e eu tenho mais de um núcleo. João, Maria. O oculto, ele não aparece, mas eu sei quem é, devido ao quê? Devido à conjugação do verbo. Tomei o suco, não aparece, mas eu sei que esse sujeito quem que é? Eu, porque eu falei tomei. Indeterminado, tomaram o meu suco e toma-se muito suco aqui. No primeiro caso, ficou a terceira pessoa no plural. Tomaram, falaram, escreveram, arrombaram. E toma-se muito suco aqui. Quem toma? Não sei. Aqui eu uso na terceira pessoa do singular e esse se junto. Não sei quem tomou o suco. E o inexistente é quando não existe o sujeito. Geralmente relacionado a fenômenos da natureza. Esfriou em Santa Catarina. E quando o verbo haver significar existir. Há suco na mesa. Não existe sujeito. O que é um verbo de ligação? É um verbo que não faz tanta falta numa oração. Por exemplo, se eu falo, João perdeu o caderno, e tirar o verbo, João o caderno, será que vai fazer falta? Poderia ser, João comprou o caderno, João vendeu o caderno, João usou o caderno, João amou o caderno, jogou o caderno, rasgou o caderno. Eu poderia usar vários verbos. Então, o verbo perdeu faz falta sim. João perdeu o caderno. Aqui eu não tenho verbo de ligação. Eu tenho verbo de ação. Agora, se eu falo Letícia é professora, eu vou tirar o verbo Letícia, professora. Mesmo sem o verbo, eu consigo entender a mensagem. Letícia, professora. Então, esse é apenas um verbo de ligação. Agora, se eu tirar professora, fica estranho, ó. Letícia é. Não sei. No caso, professora, né, que seria o predicativo do sujeito, que nós vamos analisar bem isso hoje também, é mais importante do que o verbo, certo? O é, então, é um verbo de ligação. Letícia, professora, é verbo de ligação e professora é o predicativo do sujeito. É a parte importante deste predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele predicado que tem um verbo de ligação e não tem um verbo de ação. Porque quando tivermos um verbo de ação, o predicado vai ser predicado verbal. Vamos ver quais são os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se. Ser, o carro é novo. O carro novo. Só o verbo que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. É um verbo apenas de ligação. Estar. João está feliz. Vamos tirar este está.
João feliz. O estar é apenas o verbo de ligação. Parecer. Joyce parece cansada. Joyce, cansada. Parece, verbo de ligação. Permanecer. A moça permanece aflita. A moça, aflita. Eu consigo entender a mensagem, certo? Permanece apenas verbo de ligação. Ficar. Nicole ficou triste. Nicole, triste. Ficou, verbo de ligação. Continuar. Diana continua feliz. Vamos tirar o continua. Diana feliz. A mensagem foi passada. Então, continua é verbo de ligação. Andar. Cláudia anda nervosa. Cláudia, nervosa. Atenção para os verbos andar, ficar e estar. Às vezes, são esses os verbos, mas eles não têm a função de apenas ligar. Eles são ação. Como assim, professora? Eu ando pelas ruas. Esse andar é uma ação, é caminhar. Eu caminho pelas ruas. Eu ando pelas ruas. Este ando aqui é um verbo de ação e não é de ligação. Ele ficou em casa. Ficar, de ficar em algum lugar, de estar em algum lugar, é uma ação, não é verbo de ligação. Você ficou com a Luana. Ficou de estar perto da Luana, de estar na presença da Luana. Ou ficar no caso de namorar, que é um jeito de dizer também, né? De ficar com um amigo, com outra pessoa. Esse ficar aqui é uma ação, não é verbo de ligação. E estar, eles estão na escola. Estar, de estar em algum local, é verbo de ação. Diferente de eu falar eu estou feliz, eu estou contente. O andar, se eu falasse ele andou tranquilo, seria verbo de ligação. Ficar, eu fiquei doente, seria verbo de ligação. Mas nestas circunstâncias, eles transformam em verbo de ação. Quando há verbo de ligação, o predicado é nominal. Então, todos aqueles exemplos que eu passei para vocês, quando eu tenho verbo de ligação, o predicado ele é nominal, porque o verbo não é importante. Se fosse verbo de ação, seria predicado verbal. É novo, predicado nominal, está feliz, parece cansada, permanece aflita, ficou triste, continua feliz, anda nervosa, tornou-se médica. Todos são predicados nominais. A parte importante do predicado nominal, eu chamo de predicativo do sujeito. O carro é novo, sujeito, o carro. É verbo de ligação e novo é predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque quem é novo? O carro, que é o sujeito. João está feliz. Está feliz. Feliz é predicativo do sujeito, porque ele se refere ao João, que é o sujeito. Joyce parece cansada. Cansada. Quem está cansada? Quem parece cansada? A Joyce, que é o sujeito. Por isso que cansada é predicativo do sujeito. A moça permanece aflita. Aflita é predicativo do sujeito, porque está correspondendo ao sujeito a moça. Nicole ficou triste. Nicole ficou como? Triste. Triste é predicativo do sujeito, porque está se referindo a Nicole, que é sujeito. Diana continua feliz. Feliz, predicativo do sujeito. Cláudia anda nervosa. Nervosa, predicativo do sujeito. E Maria tornou-se médica. Médica é predicativo do sujeito, porque está se referindo a Maria, que é o sujeito. A minha tia é médica. Tirei o verbo de ligação e ficou a parte importante, que é médica, que é o predicativo do sujeito. Meu pai era paraquedista na década de 70. Meu pai, paraquedista. Paraquedista está se referindo ao meu pai, que é o sujeito, então é predicativo do sujeito. Alguns exemplos, né? Eu tirei aqui alguns trechos de revistas. Primeiro, esta reportagem da revista Marie Claire. Atuação feminina é marca. Sujeito, atuação feminina. É verbo de ligação e marca é predicativo do sujeito, porque esse marca está se referindo à atuação feminina. Instituição se tornou maior hospital pediátrico do país e é referência infanto-juvenil.
Sujeito, instituição. Se tornou é verbo de ligação. O que se tornou essa instituição? Mediático do país, que seria o predicativo do sujeito. E, novamente, é referência infanto-juvenil, é verbo de ligação. Referência infanto-juvenil, predicativo do sujeito, que se corresponde à instituição que é o sujeito. Artemisa Chacriabá é hoje uma das mais importantes lideranças indígenas jovens. Artemisa Chacriabá é o sujeito, é verbo de ligação. Uma das mais importantes lideranças indígenas jovens é o predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito, que é Artemisa Chacriabá. O Brasil é muito mais complexo, violento. O Brasil, sujeito, é verbo de ligação. Muito mais complexo, violento, é o predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito. Um trecho de uma matéria de Villa-Lobos. Se dependesse da vontade da mãe, Heitor Villa-Lobos seria médico. Heitor Villa-Lobos, sujeito, seria verbo de ligação e médico predicativo do sujeito. Aqui sobre a Finlândia. Sua capital é Helsinki. Sua capital, sujeito, é verbo de ligação. Helsinki, predicativo do sujeito. Esse Helsinki, a gente se lembra do personagem da Casa de Papel, né? E aqui, retirada essa matéria aqui da revista Marie Claire, o biólogo americano Jared Diamond, o historiador israelense Yuval Harari, eu acho que é assim que se diz, foram as estrelas do cidadão global. Sujeito, esses dois homens, foram verbo de ligação. O que eles foram? As estrelas do cidadão global, que se refere a esse sujeito, no caso predicativo do sujeito. Futuro burger é ótima alternativa. Sujeito, futuro burger. Verbo de ligação é ótima alternativa. É o que é o futuro burger, que é o sujeito. Ótima alternativa, predicativo do sujeito. Precisamos nos posicionar, cobrar mais e mudar atitudes. Mas sou otimista. Eu tenho aqui primeiro, sou otimista. Sou é verbo de ligação. E o otimista está se referindo ao eu que não aparece aqui, que é o sujeito oculto. Otimista é predicativo do sujeito. A natureza é sábia. A natureza, sujeito, é verbo de ligação e sábia, predicativo do sujeito. Uma matéria da revista Marie Claire, Mulheres Turcas. Elas são artistas, jornalistas, arquitetas, executivas. Sujeito, elas. São o quê? Artistas, jornalistas, arquitetas, executivas. São verbo de ligação e todas essas funções estão ligadas a elas, que é o sujeito, predicativo do sujeito. Então, artistas, jornalistas, arquitetas e executivas. A luta pela igualdade é global. A luta pela igualdade, sujeito, é verbo de ligação, global, predicativo do sujeito. Aqui uma matéria, né, de novo da revista Marie Claire. Anne Verhulst Santos se tornou a primeira mulher à frente da L'Oréal. Sujeito, Anne Verhulst Santos. Se tornou verbo de ligação. A primeira mulher é o predicativo do sujeito, que se refere, no caso, a esta mulher. Se a gente imaginar o planeta como corpo, ele está doente. Ele, sujeito, está verbo de ligação e doente, predicativo do sujeito. O look branco total é sempre uma boa pedida. Sujeito, o look branco total, verbo de ligação é o quê? Uma boa pedida, predicativo do sujeito. Esse aqui foi tirado do livro A Culpa é das Estrelas. A Culpa é das Estrelas é a obra mais ambiciosa e emocionante de John Green. Sujeito, A Culpa é das Estrelas é o quê? É verbo de ligação, a obra mais ambiciosa e emocionante de John Green, predicativo do sujeito. Aqui sobre Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Sujeito, Mercúrio, é verbo de ligação. O que é? O menor planeta do sistema solar, que é predicativo do sujeito. Sua superfície parece a da Lua. Sujeito, sua superfície parece o quê? A da Lua. No caso aqui, deveria repetir, mas não repetiu para não ficar muito repetitivo, a palavra superfície.
Sua superfície parece a superfície da Lua, no caso, né? Isso aqui é importante, ó. Elas são confiáveis? Elas, sujeito, são, verbo de ligação, confiáveis, predicativo do sujeito. Falando, aqui no caso é uma fake news sobre as vacinas, né? E aqui, isto é fake news. Isto é sujeito, é verbo de ligação e fake news é predicativo do sujeito. Máscara é sinal de respeito. Máscara, sujeito, é verbo de ligação, sinal predicativo do sujeito. Tem uma música, Você é Linda, do Caetano Veloso, que tem muitos verbos de ligação e predicativos do sujeito. Vou rapidamente mostrar só alguns versos aqui, ó. Você é mãe do sol. Você é mãe do sol. Você é sujeito, é verbo de ligação e mãe do sol é predicativo do sujeito. A sua coisa é toda tão certa. A sua coisa é sujeito, é verbo de ligação, toda tão certa é predicativo do sujeito. Você é forte. Você, sujeito, é verbo de ligação e forte predicativo do sujeito. Muito obrigada por acompanharem a aula. Olhem as atividades que os professores estão postando na plataforma do Classroom. Cuidem com a água, né? Porque para não desperdiçarem, está chovendo pouco, e protejam-se.